Agora sim, nosso bate-papo é com ele, Fábio Aurício, ele que é arquiteto, pai do Arthur e casado com a Alicia. Fábio, conta como foi essa virada da chave, você saindo do Brasil, trabalhando com grandes escritórios europeus, o Dominique na França e a L35 na Espanha. Como foi essa virada da chave, Fábio? Bem, primeiro, obrigado pela visita, de conhecer a nossa casa, de entender um pouquinho aqui o nosso trabalho. E essas coisas a gente não escolhe, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A vida leva a gente para os lugares e isso aconteceu por acaso, né? Eu trabalhava, eu montei o meu primeiro escritório e surgiu uma oportunidade de ir trabalhar na Espanha. Um amigo convidou e a gente viu a possibilidade, foi. E aí tudo aconteceu. Quando você viu, quando eu vi, já levava 8 anos lá fora e a gente teve a oportunidade de trabalhar com projetos muito interessantes. Então foi uma época muito boa, né? Trabalhei com grandes escritórios, a oportunidade de trabalhar com um grande escritório de nível mundial, né? Com o estúdio do Dominique Perrault. Eu trabalhei desde a Espanha com ele e aí de lá a gente fez um pouco de tudo, desde estádio de futebol ao hotel 5 estrelas. Então dá abre bastante a sua visão sobre a arquitetura, sobre o trabalho. Eu acho que isso me formou aí que eu me formei como arquiteto, né? Na verdade, aí foi minha formação. E a partir daí a gente organizou e voltou no Brasil numa época muito, muito boa, né? Muitas Olimpíadas, Copa do Mundo, então a gente voltou e começou um trabalho aqui. Que o ano passado fez 10 anos, né? Então a gente, quando olha para trás, vê tudo que passou e é muito, muito gratificante, muito bom ver como que as coisas se desenrolam e a gente não escolhe essas coisas, né? A gente acaba. Existe uma grande diferença de performance entre um escritório europeu e brasileiro, na sua opinião? Acho que existe muitas diferenças, né? Acho que existem muitas diferenças econômicas, existem muitas diferenças tecnológicas, mas no final não, né? Eu acho que a gente tem que fazer arquitetura boa com o que nós temos. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Talvez eles tenham mais recursos que nós, e essa oportunidade de comparar, e a gente compara. Claro que tecnicamente você aprende bastante, mas eu acho que o mais importante é como você usar essa técnica para você usar. É como um cozinheiro, né? Você cozinhar com os ingredientes locais. Então esse eu acho que eu acho que essa é o segredo da coisa. Fábio, você vem se desempenhando muito bem, ganhando espaço no mercado extremamente competitivo que é o shopping center e revolucionando de certa forma com o seu olhar, com as suas propostas. Ao que você atribui esse retorno que você vem tendo aí, assinando projetos grandiosos, como a reforma e ampliação do Shopping da Bahia, a proposta que você apresentou para o Shopping Vila Lobos também extremamente inovadora, o West Plaza e mesmo o shopping lá em Uberlândia. Como é você introduzir essas ideias num país como o Brasil? Eu acho que primeiro é o trabalho, mas eu acho que é a provocação. Um pouco acho que a característica do estúdio hoje é provocar. E quando nós nos colocamos esse objetivo de provocar e de buscar inovação, porque sempre o cliente te chama e ele quer inovar, mas ele não sabe muito bem por onde, e ele quer inovar sem mexer muito no que já acontece, né? Acho que isso é muito comum no nosso país, se arrisca muito pouco na inovação dentro das empresas, e a inovação está muito ligado ou seja, tem um risco, está muito ligado a um benchmark. Então eu sempre digo que as empresas, elas ainda estão presas nos benchmarks do passado, né? Então é muito difícil olhar o futuro, é muito difícil você navegar para onde você nunca foi com um mapa antigo, né? O mapa não vai ter uma rota de um lugar onde você nunca esteve. Então eu acho que um pouco esse caminho sempre é mais complicado. As empresas querem inovar, só que tem um monte de amarras, né? E eu acho que quebrar isso, e não é de um dia para o outro, a gente não faz uma revolução, né? A revolução é feita sobre pequenas manifestações, né? Através de pequenas manifestações. E eu acho que o trabalho hoje está pautado nisso, em
tentar inovar, tentar fazer algo diferente, mas ir colocando pouco a pouco, ir colocando isso de uma forma gradual, e a gente vê os resultados, né? Às vezes as propostas são muito abrangentes, e eu sempre digo, se a gente faz uma proposta inovadora, provoca, e dessa proposta a gente consegue executar um 10%, já é uma vitória, né? Pegando carona nisso, a gente sabe que a maioria dos arquitetos, ou eu diria que todos praticamente, começam um projeto desenvolvendo um plano diretor, um master plan. Como você desenvolve, né? Como é que você elabora um master plan, um plano diretor, quando você é chamado para ampliar, reformar ou mesmo começar um shopping center desde o começo? Esse eu acho que é a parte mais importante do nosso trabalho. Hoje a gente desenvolveu uma metodologia de trabalho com base à experiência nossa, do que a gente viu lá fora, sobre benchmarks, pesquisa. Primeiro, eu pessoalmente, mas a equipe, a gente está muito dedicado à pesquisa, a buscar o que acontece lá fora, a buscar como que o mercado se mexe aqui dentro. E é muito importante, a gente, por muitos anos, eu vi que esse mercado de shopping center, ou qualquer mercado de arquitetura, acaba tentando reproduzir coisas que acontecem fora de uma maneira direta. E eu estou convencido de que isso não funciona. Eu e os clientes e as empresas. Então, nosso trabalho exatamente ver o que acontece lá fora e entender o que acontece aqui dentro e como que a gente pode trazer isso de uma forma, como a gente pode traduzir isso, né? Mas traduzir isso culturalmente, né? E a partir daí eu acho que tem esse trabalho o Master Plan, para mim, é o trabalho mais importante e é um trabalho que hoje a gente desenvolve e entra muito em profundidade pensando um empreendimento para o futuro. Então hoje nós estamos desenvolvendo desde projetos de grande escala urbanísticos com um centro comercial no meio e desenvolve um bairro em volta. De quem você está falando necessariamente? Nós estamos desenvolvendo, por exemplo, é um master plan que nós desenvolvemos para Uberlândia, que pega uma área enorme em volta do shopping, ou seja, pensando no poder de centralidade que tem um centro comercial em uma cidade como Uberlândia e como isso afeta o entorno e isso gera cidade. Então, é o inverso, né? É o centro comercial virando uma nova centralidade urbana e gerando ocupação da cidade, e isso é um projeto muito mais urbanístico do que um projeto de arquitetura. Então, isso nasceu através de um master plan. Então, começar a olhar em profundidade, entender o que acontece e pensar no futuro. Então, é uma ferramenta de planejamento. Então, a gente olha isso com profundidade e estratégia, por um lado, olhando tendências de varejo, tendências de mercado, tendências culturais e tendências de desejo das pessoas, porque isso é o mais importante. E, por outro lado, no desenvolvimento imobiliário, no desenvolvimento do negócio. Então, eu acho que isso é o master plan. E isso faz com que a empresa, o centro comercial, o empreendimento, dirija as suas expansões, seu crescimento, numa linha de tempo, né? Então, esse trabalho eu acho que é o mais importante. E eu sempre acho que nós deveríamos começar por aí em todos os grandes projetos de retrofit ou de expansão ou do que seja. E você costuma reunir os profissionais que atuam dentro do shopping em diversas áreas, você ouve sugestões? Como é que funciona essa sua captação de informações para desenvolver esse master plan? Sim, acho que faz uns 5, 6 anos nós começamos a aplicar as técnicas de design thinking dentro do nosso processo de trabalho. Nós vimos que para nós é muito importante um briefing, é muito importante estar dirigido, ter uma ideia clara do que nós temos que fazer. O arquiteto, no final, ele pega um desejo e transforma aquilo em um edifício, né? Ele materializa muitas coisas, né? Financeiras, econômicas, de mercado, uma série de comerciais, uma série de coisas. E é muito importante, e a gente via que cada vez menos os clientes tinham seguro ou sabiam o que queriam, né? Então, muitas vezes, assim, a gente não conseguia ter um briefing, não conseguia ter um caminho. E aí a gente começou a buscar técnicas para isso. E o Design Thinking encaixou muito bem nisso, que é a ideia de cocriação, de trazer para a mesa os
os interessados do lado de lá e do lado de cá e desenhar um objetivo em conjunto. E é bacana, e a gente fez em alguns projetos. Eu acho que o primeiro que a gente fez um grande, importante, foi no Shopping da Bahia. E lá nós fizemos um processo onde nós envolvemos operação, business, novos negócios, todo mundo na mesa durante 2 dias e fez um trabalho importante. A gente chegou em um objetivo consensuado no final desse processo. Fábio, e nesse processo do Master Plan, você costuma fazer alguma imersão no shopping que você vai apresentar o projeto? Como é que funciona esse processo de laboratório? Esse eu acho que é o primeiro passo, é o mais importante. Essa imersão isso em qualquer projeto, desde visitar o terreno, a entender as condicionantes, e quando se trata de alguma coisa existente, assim, nós somos arquitetos, e o nosso trabalho é de arquitetura, mas nós vamos muito mais além do que o design. Então, para nós é muito importante entender o funcionamento, entender o que acontece, o porquê, isso dentro do próprio empreendimento. E hoje as tecnologias nos ajudam muito. Hoje a gente usa tudo que a gente pode. Então, desde o drone, a filmagem 360 de todos os ambientes. Então, a gente consegue hoje recolher muita informação para que a equipe tenha acesso a essa informação. Hoje nós estamos trabalhando no Brasil inteiro. Então, a tecnologia nos ajuda muito, né? O modelo 3D, escaneamento dos edifícios. Então, essa fase é crucial para entender e para o projeto desenvolver bem, mas eu acho que isso tecnicamente. Mas eu acho que a parte mais importante daí, e acho que a imersão mais interessante, é quando a gente entra no intangível dos projetos. E aí entra numa parte que me interessa muito, né? De sair da técnica e entrar numa questão mais humana. E então, qualquer trabalho que nós fazemos, a gente tenta entender um pouco esse entorno. Como hoje um trabalho em São Paulo não é a mesma coisa que eu sou paulistano, conheço muito bem a minha cidade, e não é a mesma coisa de que você olhar com os filtros de São Paulo e fazer um projeto em Salvador. Pegando carona no que você está falando, vamos falar um pouquinho sobre o reposicionamento cultural. Exatamente o que você está falando. Cada cidade, cada estado tem sua própria cultura. Como é que você trabalha esse rebrand? Então, essa palavra eu gosto de usar, né? A ideia do reposicionamento cultural. Porque quando a gente faz um retrofit ou olha um empreendimento para expansão, para repensar, ou mesmo para expandir, principalmente os aspectos que se olham são muito econômicos, ou de mercado, ou financeiro. Isso já tem pesquisas, isso tem várias fontes, mas a questão cultural pouca gente olha. Então, esse mergulho de entender um pouco esse entorno, porque olhando um pouco para o centro comercial, hoje os centros comerciais não são mais centro de compras, né? São hubs sociais, centros de uso misto, onde a vida cotidiana da cidade acontece. A partir dessa dinâmica, a gente tem que começar a não pensar isso como um edifício, né? A cidade naturalmente acontece, né? Os edifícios se desenvolvem e a cidade é um organismo que acontece. Tem direção, no nosso país menos do que deveria, né? Deveria ter mais, né? Mas essa naturalmente acontece. Agora, dentro de uma ocupação orquestrada, como é um centro comercial, um desenvolvimento, olhar para essa questão cultural e social é muito importante. Então, quando a gente fala em reposicionamento, a gente fala em olhar quem são os usuários e quais são as pessoas que vão usar aquele empreendimento. Então, voltando na ideia de que não é a mesma, uma pessoa em Salvador não usa o centro comercial ou empreendimento, ou como vai ao trabalho. Você muda a relação que ele tem com a cidade do que um paulistano, por exemplo. Então, essa ideia de reposicionamento cultural tem muito a ver com entender a cultura local para desenhar um empreendimento. Quando você fala que transformar espaços em lugares, ainda dentro dessa proposta do rebrand, o que você exatamente quer dizer com isso, Paulo? Tem a ver com isso. Os americanos chamam isso de placemaking, né?
E eu acho que, pegando carona nessa ideia, está muito em voga, mas é muito mais pela ideia. Eu acho muito interessante essa ideia de arquitetura, nós projetamos espaços, né? E o espaço é preenchido com alguma coisa. E essa coisa tem que ser humano. Não tem que ser coisa, tem que ser alguém. E a partir daí, pensar os espaços como lugares é um lugar afetivo, é um lugar que você gosta de estar, é um lugar que você vai voltar. E é isso, e é um pouco essa ideia dessa arquitetura humana, de fazer alguma coisa próxima, olhando a escala das pessoas, mesmo na hora de você projetar que tamanho vai ter esse edifício, e aí entra vários aspectos, né? Aspectos de conforto, aspectos de escala, aspectos do verde, como o verde as pessoas gostam, né? As pessoas gostam de luz natural, ar puro, verde, isso pode estar na arquitetura de alguma forma, né? E eu acho que é esse ponto que essa ideia de transformar espaço em lugar, a gente coloca a pessoa no centro, né? A gente sabe que a pandemia transformou o comportamento da sociedade de um modo geral. A gente vem participando de grandes eventos na área de Smart Cities, cidades inteligentes, e hoje já existem cidades que preparam o espaço para toda a população se encontrar no final de semana, porque as pessoas querem conviver com o espaço urbano, querem conviver com a natureza. Eu acho que isso está dentro, então, do que você fala de rebrand, né? de transformar espaços em lugares. Eu acho que vem de encontro com essa nova tendência, esse novo comportamento da sociedade. Sim, eu acho que assim, o urbanismo, mais do que uma ciência ou uma técnica de projetar cidades, é de criar o entorno para que as pessoas vivam, porque é isso que se trata. Criar cidades hoje é muito mais criar o conforto para as pessoas que vivem nela do que propriamente os seus edifícios, né? E quando a gente fala de urbanismo, é um assunto que me interessa muito, é essa relação do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da sociedade como cultura, do desenvolvimento da nossa cultura, versus as cidades, né? Porque a gente na verdade é o palco disso, é o cenário do desenvolvimento cultural e, ao mesmo tempo, reflete uma sociedade, reflete uma cultura, suas cidades. Então, quando a gente fala sobre isso, aí a gente fala de Smart City, e a gente, quando pensa em smart, em tecnologia, eu acho que é muito mais low profile, eu acho que é muito mais, e eu acredito nisso. A cidade tem que voltar a acolher as pessoas. Então, essa ideia de você ter esses espaços de encontro, e aí retomar uma coisa muito importante que eu acho que nós perdemos muito, e que os edifícios deviam permitir que as pessoas comecem a viver isso de novo, que é a comunidade, né? Esses pequenos grupos que se encontram, e eu acho que isso tem que estar em tudo, desde o seu edifício, quando você encontra os seus vizinhos e não pega o próximo elevador para não cruzar com ele, até um centro comercial, que você encontra os amigos e conhece alguém novo. A gente, quando projeta, quando a gente projeta um espaço de estar como esse, dentro de qualquer lugar, por que eu vou colocar duas cadeiras, duas laterais, por que eu não giro ela uma de frente para a outra, para que dois estranhos se conheçam? Isso eu acho que é pensar de uma maneira mais humana, colocar a pessoa no centro e pensar como que a gente pode ajudar, não sem pretensão, né? Eu acho que tem um papel aqui, mas de como a gente pode ajudar a retomar a questão da comunidade, né? Das pessoas se encontrarem. Então isso retoma, isso é transversalmente em todos os assuntos que a gente falou até agora, né? Do placemaking, da ideia do reposicionamento cultural e de começar a olhar isso com essa lente mais humana, né? Então é um pouco o trabalho que a gente faz aqui, e voltando à pergunta que você fez lá no começo, eu acho que esse é o ponto que nos difere.